Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje temos notícias de 4 empresas. Então vamos começar com a Waymo, que pertence à Google, e também notícias da Google. Temos também a Netflix, que também tem algumas notícias interessantes com o lançamento de grandes séries como o Stranger Things. Depois temos também a Nvidia, e em que vamos ver algumas notícias e também os resultados que eles publicaram. E por fim, para os amantes de Fórmula 1 como eu, temos também uma notícia interessante da CrowdStrike. Antes de irmos diretamente para o episódio, se estás a ouvir no YouTube, não te esqueças de subscrever, deixar o teu like e o teu comentário e obviamente também se puderes partilha nas tuas redes ou então partilha com um amigo que goste destes temas. A mesma coisa no Spotify. Se estás a ouvir no Spotify, segue o podcast, avalia de 1 a 5 também e obviamente deixa o teu comentário que é muito importante para mim e partilha também com um amigo ou então nas tuas redes. Por fim, eu vou deixar também aqui o link logo no início, o link na descrição da comunidade privada que eu vou lançar no início do próximo ano. Aí nós vamos falar especificamente sobre ações individuais americanas. Se tens interesse nesse tema, deixa já lá o teu e-mail para seres notificado quando a comunidade for lançada. Lá vamos ter masterclasses do tema, vamos falar abertamente sobre vários conteúdos que não vão estar disponíveis aqui publicamente. Vamos também trocar opiniões, aprender todos uns com os outros e também vais ter a possibilidade de me fazer perguntas diretamente, ok? Por isso fica aí o link se estiveres interessado. Então, vamos diretamente para as notícias e começamos já aqui com a Waymo, que é uma empresa que eu gosto particularmente. Hoje até temos duas notícias da Waymo. A primeira é que ela vai expandir para novas cidades no Texas e na Flórida em 2026. Estes são os carros da Waymo, caso vocês nunca tenham visto, são os Jaguars que foram adaptados pela empresa. E então o que é que nós temos aqui? A Waymo anunciou que irá levar o seu serviço de robotáxis para novas cidades no Texas e na Flórida em 2026. A empresa detida pela Alphabet disse que planeia começar a operar os seus veículos sem assistentes humanos em Dallas, Houston, Santo António, Miami e Orlando nas próximas semanas. Antes de abrir o serviço ao público nesses mercados no próximo ano, conforme detalhado no blog da empresa. E aqui temos o Chief Product Officer a dizer: a Waymo entrou numa nova fase de escala comercial, duplicando o número de cidades onde operamos sem um especialista humano no carro. Isso realmente é muito importante, a quantidade de expansão que eles estão a ter em tão pouco tempo. Isso é algo que me entusiasma bastante na empresa. A Waymo tinha anunciado anteriormente planos para lançar o seu serviço de robotáxis em Dallas e Miami em 2026, mas na terça-feira foi a primeira vez que a empresa disse que planeava lançar o serviço no próximo ano nas outras cidades, ou seja, ainda há mais cidades do que o que estava previsto para 2026. A Waymo irá primeiro oferecer viagens totalmente autónomas aos seus funcionários nesses mercados, ou seja, uma maneira deles testarem o serviço é oferecerem viagens aos seus próprios funcionários no seu dia-a-dia para eles recolherem dados e então melhorarem o serviço. E neste caso, a empresa tem-se preparado para expandir o seu serviço pago de robotáxis em 2026. A Waymo já tinha anunciado planos de expansão para Detroit, Las Vegas, Nashville, San Diego, Washington DC e Londres em 2026 e depois também começou a testar veículos já em Nova York e também em Tóquio. Ou seja, nós temos aqui uma expansão que me agrada muito como investidor da Google. Neste caso, eu acho que já começa a ver-se uma fonte muito grande de possível rendimento da empresa. A Waymo é uma empresa que está há mais de uma década a ser planeada pela Alphabet, ou seja, pela Google, e agora nós vemos basicamente o recolher de toda essa informação, de todo esse estudo em faturação. Eles já estão a ter muitas viagens, eles estão a fazer cerca de 250 mil viagens por trimestre, e depois também mais à frente, no final destas notícias da Google, eu vou mostrar os números e também os números da empresa para vermos um bocadinho em conjunto, mas neste caso, eu acho que a Waymo é uma das partes com maior potencial dentro da Google, porque neste momento a única empresa que consegue ir acompanhando, mas ainda numa fase muito embrionária, muito a começar ainda, é a Zoox da Amazon, que também, nesta parte da notícia, também refere que a Zoox vai então começar a fazer. Eles começaram em Las Vegas.
e agora vão também começar a disponibilizar um segundo mercado que é São Francisco, mas eu também já vou falar um bocadinho sobre essa parte. Então, neste caso, atualmente a Waymo opera o seu serviço pago de robotáxis em Austin, em São Francisco, em Phoenix, em Atlanta e em Los Angeles. E depois aqui, a empresa já forneceu mais de 10 milhões de viagens pagas desde o seu lançamento inicial em 2020. Ou seja, estamos a falar de 10 milhões de viagens com 100% de autonomia. Ou seja, sem qualquer humano a operar o veículo. Não é que, por exemplo, como é o caso da Tesla, que ainda está numa fase de adaptação, ainda tem humanos ao lado, no sítio do pendura, como se costuma dizer, para poder controlar o veículo caso haja alguma coisa. A Waymo não. A Waymo está a fazer viagens, de 10 milhões de viagens que já fez desde 2020, 100% autónomas, em que o cliente pede na aplicação, o carro chega, leva ao destino, independentemente dos obstáculos que possa passar no meio da viagem. São 10 milhões de viagens feitas com sucesso. E isso é realmente um marco muito, muito importante. E por fim, depois aqui, também temos a concorrência a entrar, que é então o anúncio da expansão da Waymo na Flórida e no Texas, surge no mesmo dia em que a Zoox, detida pela Amazon, começou a permitir que utilizadores selecionados em São Francisco chamassem os seus veículos sem condutor. São Francisco é o segundo mercado onde a Zoox oferece agora um serviço gratuito após o seu lançamento em Las Vegas em setembro. A Zoox implantou uma frota de 50 robotáxis entre São Francisco e Las Vegas. Ou seja, aqui já começamos a ver um segundo mercado para a Zoox da Amazon, enquanto a Waymo está em Austin, São Francisco, Phoenix, Atlanta, LA, vai também para Las Vegas, Nashville, San Diego, Washington DC, Londres, Nova York, Tóquio. Tem expansão agora também prevista para algumas cidades do Texas, Flórida, Dallas, Houston, Santo António, Miami, Orlando. Ou seja, vocês conseguem logo ver aqui a grande diferença que está a acontecer nas duas empresas. Nós temos aqui empresas a jogarem ligas completamente diferentes. E a Waymo é, sem dúvida alguma, a melhor empresa de robotáxis neste momento. Sem qualquer tipo de dúvida, não só em termos de escala, mas também em termos dos mercados em que ela está a operar. E como se isso não bastasse, temos mais uma notícia da Waymo a dizer que vai começar a fazer testes manuais em Minneapolis, Tampa e New Orleans. Ou seja, ainda mais cidades que estão em teste neste momento. Aqui o que a empresa diz é que então anunciou na quinta-feira que em breve começará a conduzir manualmente os seus veículos robotáxis em Minneapolis, Tampa e Nova Orleans. Ou seja, a empresa irmã da Google começará a operar os testes de condução neste trio de cidades com condutores humanos, ou seja, tentar reunir, neste caso, o máximo de informação possível para mais tarde estas empresas entrarem também na lista de cidades onde eles operam de forma autónoma. E neste caso, na esperança de lançar o seu serviço de robotáxis sem condutor já no próximo ano. Ou seja, estas cidades podem ainda se juntar à lista já em 2026. Neste caso, se a Waymo começar a operar nestes mercados no próximo ano, e se elevaria para 15 o número de cidades de expansão planeadas pela empresa de robotáxis para 2026. Ou seja, em 2026 já são 15, se juntarmos estas. 15 novas cidades que... Então, neste caso, a empresa vai expandir. Agora, continuando nas notícias, mas neste caso da Google. Aqui temos o anúncio do tão esperado Gemini 3, que é o modelo de inteligência artificial da Google, que vai combater diretamente com a OpenAI, neste caso com o ChatGPT. E neste caso, eu por acaso já experimentei, ele é muito bom. É muito bom. E há aqui uma nuance que eu acho que é muito importante, que eu já vou falar a seguir, que era uma coisa que eu já tinha pensado e que sinceramente já me irritava um bocadinho nos modelos de inteligência artificial, principalmente no ChatGPT, mas eu já vou falar o que é que eu me estou a referir. Então, neste caso, a Google está a estrear o seu mais recente modelo de inteligência artificial, o Gemini 3, enquanto os gigantes da pesquisa acelera para acompanhar a criadora do ChatGPT, a OpenAI. O novo modelo de inteligência artificial permitirá aos utilizadores obter melhores respostas
para questões mais complexas. E neste caso o CEO disse que para que obtenha o que é preciso com menos prompts, ou seja, para nós obtermos a resposta que queremos, temos que introduzir menos informação, ahm, temos que escrever menos informação. E acho que isso é realmente algo bastante importante. O anúncio surge cerca de 8 meses após a Google ter introduzido o Gemini 2.5 e 11 meses após o Gemini 2.0. Ou seja, há aqui grandes evoluções em poucos meses. Ou seja, o último foi lançado há 8 meses, o 2.5, e a diferença do 2.5 para o 2.0 foi de 3 meses. Ou seja, há uma evolução muito rápida da Google também em modelos de inteligência artificial. É espantoso, aqui vemos uma declaração do CEO, é espantoso pensar que em apenas 2 anos a inteligência artificial evoluiu de simplesmente ler texto e imagens para ler o ambiente, ou seja, compreender o contexto. Porque muitas das vezes nós escrevemos coisas no ChatGPT ou no Gemini ou o que quer que seja, ou no Grok, mas às vezes não nos estamos a explicar muito bem. Nós pensamos que nos estamos a explicar muito bem e a verdade é que ele agora já consegue entender mais ou menos o que é que nós queremos dizer, mesmo que nós não estejamos a explicar da maneira correta ou que estejamos a colocar menos texto do que o que seria essencial para ele dar uma resposta fidedigna. E a partir de hoje estamos a lançar o Gemini à escala da Google, disse Sundar Pichai, que é então o CEO da Google. E neste caso, eu acho que isto é muito importante, porque se nós formos a ver, nós pensamos que o ChatGPT está a dominar por completo a inteligência artificial de pesquisa, mas isso não é verdade. Porque aqui o que diz na notícia é o seguinte: neste caso, a aplicação do Gemini tem agora 650 milhões de utilizadores ativos mensais. E o AI Overviews, que é também outro modelo da Google, tem 2 mil milhões de utilizadores mensais, disse a empresa. A OpenAI disse em agosto que o ChatGPT atingiu 700 milhões de utilizadores semanais. Obviamente que aqui temos uma diferença de utilizadores semanais para utilizadores mensais, mas neste caso não nos podemos esquecer que o ChatGPT foi criado bem antes, ou pelo menos foi disponibilizado bem antes do Gemini. E acho que o Gemini está neste momento a ganhar bastante terreno porque entrou dentro do ecossistema já criado pela Google. Ou seja, se nós hoje formos fazer uma pesquisa no Google, ele dá-nos logo um sumário de inteligência artificial no início. E eles têm a componente de inteligência artificial que nós também nem precisamos de utilizar o Gemini para fazer isso. Podemos simplesmente entrar em modo inteligência artificial lá na pesquisa do Google e podemos fazer tudo diretamente lá. Ou seja, é realmente muito, muito interessante. E agora aqui temos também ainda o CEO a dizer, Pichai acrescentou que o modelo mais recente é construído para para aprender aprofundadamente as nuances e disse que o Gemini 3 também é muito melhor a descobrir o contexto e a intenção por trás do seu pedido, para que obtenha o que precisa com menos prompts. Isto é importante. Nós cada vez mais queremos mais informação e acabamos por não ter se calhar tanto tempo para o fazer. Então podemos colocar menos informação e obter a mesma resposta. Agora aqui chegamos à parte que eu falava há pouco. E a parte que eu falava há pouco é algo que eu já queria há muito tempo que mudasse. E eu vou já explicar o quê. As respostas de inteligência artificial pelo Gemini 3 irão trocar o clichê e o lisonjeamento por uma visão genuína, dizendo o que precisa de ouvir e não o que quer ouvir. De acordo com a declaração de Demis Hassabis, o CEO da DeepMind, a unidade de inteligência artificial da Google, os críticos da indústria disseram que os chatbots de inteligência artificial de hoje são demasiado bajuladores. E isto era uma coisa que eu realmente achava irritante. Porque a verdade é que se nós colocarmos uma pesquisa no ChatGPT, ele vai sempre dizer, excelente pergunta, que bom pensamento, que tema tão interessante. Ou seja, ele estava constantemente a bajular-nos. E quando damos por nós, estamos a falar com um robô que só diz que nós somos fantásticos, que somos espetaculares. E na verdade não. Às vezes são perguntas
que se nós perdêssemos 2 ou 3 minutos a pensar por nós próprios, conseguiríamos perfeitamente chegar a uma conclusão. E aqui a nova versão, neste caso o Gemini 3, vai falar de forma precisa. Ou seja, ele aqui, exatamente usando as palavras dele, ele vai dizer o que nós precisamos de ouvir e não o que nós queremos ouvir. Ou seja, vai trazer um pouco mais de realidade, um pouco mais de ser mais direto a falar com as pessoas e não tão bajulador, que era uma coisa que eu realmente já achava muito saturante no ChatGPT. E depois, para terminar, a semana passada a OpenAI lançou 2 atualizações para o GPT-5. Uma é mais calorosa, mais inteligente e melhor a seguir as suas instruções, disse a empresa. E a outra é mais rápida em tarefas simples, mais persistente em tarefas complexas. Ou seja, nós aqui vemos a concorrência de pesquisa destes modelos de inteligência artificial a ficar cada vez mais acérrima, cada vez mais intensa, mas eu acho que a Google está a fazer um excelente trabalho, mesmo depois de ter entrado no mercado bastante depois do ChatGPT. Acho que o Gemini está a caminhar a passos largos para ser um competidor direto do ChatGPT e fiquei muito contente com esta atualização de mais realidade, mais honestidade a perguntas que muitas das vezes não fazem grande sentido. E como a Google não parou de lançar coisas, temos mais uma notícia da Google que lançou a nova versão do Nano Banana Pro. Eu adoro este nome, Nano Banana. Que é basicamente o gerador de imagens de inteligência artificial da Google. E neste caso, o que é que foi então falado aqui? Basicamente, a Google, na quinta-feira, lançou o Nano Banana Pro, a sua mais recente ferramenta de edição e geração de imagens por inteligência artificial, dando continuidade à dinâmica da empresa após o lançamento do seu novo modelo de inteligência artificial, o Gemini, no início desta semana. O produto é construído ou seja, dentro do Gemini 3 Pro, que foi anunciado na terça-feira e que contribuiu para máximos recordes nas ações, ou seja, as ações subiram depois do lançamento e do sucesso que foi o Gemini 3. Depois, Josh Woodward, vice-presidente da Google Labs e Gemini, disse à CNBC que as capacidades do Nano Banana Pro se expandem para além da sua interação original, lançada no final de agosto. E o que ele disse foi: é incrível como os infográficos, é incrível com infográficos, pode fazer apresentações de slides, pode pegar em até 14 imagens diferentes ou 5 personagens diferentes e manter essa consistência dos personagens, disse ele. Ou seja, ele consegue fazer algo incrivelmente avançado apenas com nós a colocarmos um texto, uma pequena frase a dizer gera uma imagem com as personagens A, B, C e D neste contexto a fazerem isto, e ele cria uma imagem e faz isso com continuidade até 14 imagens. Ou seja, nós temos aqui até uma questão de storytelling que pode perfeitamente ser tido com este gerador de inteligência artificial. Depois, neste caso, penso que esta capacidade de visualizar coisas que anteriormente talvez não fossem vistas com um meio visual, tende a ser uma das coisas mágicas que as pessoas estão a encontrar nele. Ou seja, estas imagens, estas imagens de inteligência artificial, podem ser coisas que nós nunca vimos. Ou seja, nós podemos criar coisas que nunca vamos conseguir ver na realidade com os nossos próprios olhos no nosso dia-a-dia. Então eu acho que isto vai haver uma panóplia de coisas que podem ser feitas com este tipo de serviços. O Nano Banana original tornou-se viral nas redes sociais à medida que os utilizadores transformavam fotos de si próprios ou dos seus animais de estimação em figuras 3D hiperrealistas. E Woodward escreveu numa publicação no X, em setembro, que o produto ajudou a adicionar 13 milhões de novos utilizadores à aplicação do Gemini no espaço de apenas 4 dias. Ou seja, isto aqui é o mais interessante, é que este tipo de produtos complementam-se todos uns aos outros. Ou seja, nós podemos perfeitamente usar o Gemini, que é mais para uma componente de texto, uma componente de recolher informação rápida. O Nano Banana é mais para gerar imagens, ou seja, com texto gera imagens bastante reais e com contextos até às vezes complexos. Ou seja, não é a mesma coisa, são clientes completamente diferentes que todos eles acabam por entrar dentro do ecossistema da inteligência artificial da Google. E
só com esta ferramenta, em apenas 4 dias, foram 13 milhões de utilizadores a usar, então, neste caso, o Gemini. E neste caso, uma coisa que eu acho que é importante e que me saltou um bocadinho à vista foi esta frase aqui da notícia que diz: as imagens geradas com contas gratuitas do Nano Banana terão uma marca d'água, ou seja, a chamada watermark, para entendermos que foi gerado com inteligência artificial, mas esta será removida para os subscritores do nível Google AI Ultra. E aqui entramos num território que eu acho que é importante se falar. Imagens com inteligência, geradas por inteligência artificial que não tenham algo descrito a dizer que realmente são inteligência artificial, pode ser algo que se torna facilmente perigoso, por assim dizer. Claro que, assim, há muitas pessoas, principalmente a nossa geração, eu acredito que conseguem entender quando é que uma imagem é gerada por inteligência artificial. Ou seja, hoje, quando nós estamos nas redes sociais, eh, é possível detectar quando as imagens são perfeitas demais, têm uma luz perfeita demais. Ou seja, há ali alguma coisa, pelo menos a mim, que me diz logo que é inteligência artificial. Mas eu acredito que pode chegar a um ponto em que as imagens são tão reais e tão perfeitas, que uma pessoa tem dificuldades em entender o que é gerado por inteligência artificial e o que é real, efetivamente. Mas isto é como qualquer tecnologia. Eu acho que isto tanto pode ser usado para o bem como para o mal. Mas aqui lançou-me uma dúvida existencial, por assim dizer, de que o próprio serviço da Google, o Google AI Ultra, remove a watermark automaticamente e exporta do sistema sem o watermark. No caso do mesmo gerador de imagens, mas da OpenAI, já havia sites onde uma pessoa colocava o vídeo que saiu com o watermark do sistema da OpenAI e tirava o watermark, ou seja, mas não era a empresa que o fazia dentro do seu próprio sistema. Agora aqui a Google optou por ir por outro caminho, em que é possível remover a watermark dentro do próprio sistema da Google. E acho que isto aqui deixa um bocado em aberto o que é possível fazer com a ferramenta. E agora, por fim, continuando ainda nas palavras de Woodward, ele disse que os produtos de inteligência artificial da Google têm tido uma procura crescente, com muitos utilizadores a subscrever o plano de subscrição do Gemini para ter limites mais elevados com alguns destes modelos avançados. Estamos a ver um grande número de pessoas a recorrer a muitos destes produtos, disse ele. Esse é realmente o melhor problema que se pode ter. Ou seja, que há a haver muita procura e estamos a tentar descobrir como servi-la. E isto, porquê é que eu decidi mencionar esta parte aqui também? Porque isto encaminha-me para a próxima notícia da Google, que é que, neste caso, eles vão ter que duplicar a sua capacidade de serviço de inteligência artificial a cada 6 meses para satisfazer a procura que eles têm neste momento. Então, isto foi dito por este senhor, o Hamid Vadat, que é então o VP de Machine Learning, ou seja, ele está responsável por esta parte da Google. E o que é que ele disse? O chefe de infraestrutura de inteligência artificial da Google disse aos funcionários que a empresa tem de duplicar a sua capacidade de serviço a cada 6 meses, a fim de satisfazer a procura por serviços de inteligência artificial. Numa reunião geral no dia 6 de novembro, Hamid, vice-presidente da Cloud da Google, fez uma apresentação vista pela CNBC intitulada de AI Infrastructure, ou seja, infraestrutura de inteligência artificial, que incluía um slide sobre AI Computing Demand, ou seja, procura de computação de inteligência artificial. E o slide dizia: agora temos que duplicar a cada 6 meses. O próximo 1000 vezes em 4 a 5 anos. A competição, a infraestrutura de inteligência artificial é a parte mais crítica e também a mais cara da corrida de inteligência artificial, disse Vadat. Agora, a grande questão aqui, e que eu quero levantar, é:
Antes falava-se muito da bolha de inteligência artificial. E o que era? Ou seja, estar a gastar muito dinheiro e não entender se realmente havia procura por estes serviços. Porque a questão é que estava a ser aumentado imenso o capex das empresas, estamos a falar de bilhões e bilhões de dólares por trimestre alocado a infraestrutura, cloud centers, chips, tudo isso, para então construir, hum, neste caso, capacidade computacional de inteligência artificial. Mas muitas pessoas diziam que algumas dessas empresas ainda não tinham provado que havia procura para gastarem tanto dinheiro. E a Google é um caso perfeito do oposto. E eles já entenderam que com todos estes serviços que eles estão a lançar e com a procura e com o interesse que as pessoas estão a ter nos serviços deles, eles precisam de duplicar a sua capacidade a cada 6 meses. E obviamente que isto é caro, mas já existe procura por estes serviços. É diferente do que estar a construir algo que ainda não se entendeu se vai ou não haver procura. A apresentação foi feita uma semana depois de a Alphabet ter reportado resultados do terceiro trimestre melhores do que o que seria esperado e ter aumentado a sua previsão de despesas de capital pela segunda vez este ano, aliás, para um intervalo de 91 bilhões a 93 bilhões, seguido por um aumento significativo em 2026. Os seus pares, os hyperscalers como a Microsoft, a Amazon e a Meta, também aumentaram as suas previsões de capex. E as 4 empresas esperam agora gastar coletivamente mais de 380 bilhões de dólares só este ano em infraestrutura de inteligência artificial. Ou seja, estamos a chegar a este patamar de capex destas empresas. O trabalho da Google é, claro, construir essa infraestrutura, mas não é necessariamente gastar mais do que a concorrência. Isto é importante porque parece que as empresas estão a ver quem é que gasta mais. Parece que querem ficar em primeiro nos que vão gastar mais, mas é importante ser eficiente, gastar o mínimo possível e ter o melhor outcome possível. Vamos gastar muito, disse ele, é verdade, acrescentando que o verdadeiro objetivo é fornecer uma infraestrutura que seja muito mais fiável, com melhor desempenho e mais escalável do que o que está disponível em qualquer outro lugar. Ou seja, lá está, é importante serem eficientes, pegarem no dinheiro e alocarem esse dinheiro a capex, mas de forma eficiente, não tentarem gastar recursos desnecessários. Obviamente que vai haver perda de capital, mas tentar perder o mínimo possível de capital é realmente bastante importante. E agora aqui por fim, a Google precisa de ser capaz de fornecer 1000 vezes mais capacidade computacional, rede de armazenamento, essencialmente pelo mesmo custo e cada vez mais pelo mesmo consumo de energia e o mesmo nível de energia, disse Vadat. Não será fácil, mas através da colaboração e do co-design vamos conseguir. Ou seja, a Google está mesmo a olhar para o futuro de forma realista. Ou seja, primeiro criou a procura, agora constrói a infraestrutura para, neste caso, acompanhar essa procura. E isso realmente é importante. Obviamente que nós entendemos que a OpenAI também tem procura, obviamente, mas acho que já está a dar muitos passos à frente do que deveria dar. Tem cerca quase meio trilhão em contratos já prometidos com empresas e eu continuo a dizer e vou continuar a dizer, não há maneira deles pagarem com uma faturação muito pequena comparativamente com as despesas que eles estão a ter. Ou seja, ou eles sacam um coelho da cartola e arranjam uma maneira mágica de conseguirem ter este tipo de financiamento, ou então eu não entendo como é que a empresa vai pagar isto. E acho que a Google está a olhar para isto de forma muito mais realista do que a OpenAI. Agora, olhando um pouco para os números da Alphabet, o que é que nós temos aqui? Eu continuo a achar que é uma empresa que neste momento faz sentido em termos de números, apesar de já estamos a pagar 30 de PE neste momento e uma empresa quase avaliada em 4 trilhões, e eu acho que neste momento é uma empresa que continua na minha ótica interessante, ou seja, temos uma empresa com um crescimento comparativamente com o mesmo período do ano anterior de quase 13,5%,
temos os vários setores a crescer consistentemente, temos mesmo a parte de Google Search a crescer 12%, temos os YouTube Ads a crescer 12%, temos aqui Google Networks, é uma parte, não é muito grande da empresa, mas neste caso está a descer quase 3%. Temos as subscrições, que é uma parte muito importante da Google neste momento, a crescer quase 17%. Cloud, obviamente, com um crescimento brutal de 31%. E outras bets, que neste caso a Waymo está incluída aqui, está com quase uma descida de 18% comparativamente com o mesmo período do ano passado, mas obviamente que há aqui muita despesa envolvida para mais tarde esta coluna se tornar basicamente igual a esta. Ou seja, vemos um crescimento consistente, como vimos aqui, por exemplo, esta parte inicial, houve aqui muita estagnação durante um ano, e é a mesma coisa que está a acontecer, ou seja, é preciso investir primeiro para depois se colher esses lucros. As margens operacionais estão a crescer quase 40% de cloud comparativamente com o mesmo período do ano passado, ou seja, temos aqui coisas muito interessantes, temos as viagens a crescer de forma consistente. Eles ainda não libertaram estes resultados, por isso é que o número está exatamente igual, e não é um erro, a Tesla e a Zoox não têm dados ainda publicados sobre as viagens, mas nós vemos uma consistência muito interessante da Waymo em termos de viagens feitas de forma semanal. Só estamos aqui a aguardar ainda mais dados sobre o segundo trimestre de 2025 e depois também, obviamente, o terceiro trimestre quando ele terminar. O Cloud Backlog subiu quase 80%, ou seja, temos aqui uma explosão de contratos que ainda não, que já foram, neste caso, estabelecidos, mas ainda não foram entregues, ou seja, temos aqui um backlog muito interessante, quase 80%, ou seja, temos a empresa com maior net income de sempre, e temos aqui 32%, é a maior empresa geradora de net income, tem 32% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, temos um fluxo de caixa, mesmo com o CAPEX, a subir 32% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. O Stock-Based Compensation está a descer, o que é interessante e importante. Ou seja, temos muita coisa a favor da empresa. O lucro por ação está a subir 35% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, tudo isto é perfeito. Ou seja, eu não tenho nada a apontar a esta empresa. As reservas de dinheiro estão a descer um bocadinho, é verdade, e a dívida a aumentar ligeiramente, mas obviamente que nós entendemos o porquê disto estar a acontecer. Se nós formos a ver aqui, então, as despesas, e fomos ver então o CAPEX disparou 58% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, e vemos neste momento um CAPEX de quase 78 bilhões de dólares só no último trimestre. Ou seja, é natural que isto aconteça, mas não nos podemos esquecer que mesmo com esta despesa, a empresa continua com um fluxo de caixa livre consistente. Ou seja, não há quedas assustadoras, por exemplo, como houve no caso da Oracle, que teve quedas assustadoras e teve pela primeira vez 2 trimestres seguidos de fluxo de caixa negativo por causa do CAPEX, como vimos até no episódio anterior. Por isso eu acho que a Google está a fazer um excelente trabalho em termos de inteligência artificial e em termos também de expandir para a parte de veículos autónomos. Agora passando para a próxima empresa, que é a Netflix. A Netflix finalmente está então a apostar diretamente na componente mais de merchandising, e acho que isto era um passo obrigatório para uma empresa como a Netflix. Eu gosto bastante da empresa, infelizmente ela ainda está bastante cara na minha opinião, mas é uma empresa que eu gosto particularmente. Neste caso até vemos aqui uma experiência de restaurante da Netflix que já existe, e aqui vamos então ver o que é que foi dito nesta notícia. Neste caso, então, a Netflix foi a líder inicial do streaming, chegou mais tarde a outra peça crucial do livro das regras dos mídia, que é então merchandising e eventos ao vivo. Porque aqui nós já temos empresas que já o fazem há bastante tempo, e temos aqui algumas delas, ou seja, a plataforma de streaming só recentemente começou a adotar métodos de marketing comprovados que têm estado em jogo para empresas como a Walt Disney, a Universal e a Warner Brothers Discovery há décadas, nomeadamente parcerias de produtos de consumo, eventos de lançamentos especiais e locais de destino que impulsionam o envolvimento dos fãs. Ou seja, neste caso, a Netflix consegue fazer imensa coisa com isto. Pode fazer eventos de lançamento de novas séries, pode fazer eventos de lançamento de temporadas de séries que já existem, podem fazer
Eu vejo perfeitamente a Netflix a ter um parque de diversões como a Disney, facilmente. Já tem catálogo de conteúdo suficiente e com sucesso para atrair pessoas para um parque de diversões, por exemplo. Para fazer lojas de merchandising, para fazer um, salas de experiência, ou seja, eventos de experiências. Há tanta coisa que a Netflix pode fazer neste momento. E aqui continuamos numa ótica que vai um bocadinho nesse caminho, ou seja, em janeiro a empresa assinou o seu primeiro acordo de licenciamento com a Jazzwares, que é a fabricante dos Squishmallows, para desenvolver uma linha de produtos para Stranger Things, que é um sucesso gigantesco, que saiu agora a primeira parte, ahm, neste caso, da última temporada. Eu confesso que sou um grande fã de Stranger Things. Não é um tipo de série que eu veria normalmente, mas a minha esposa aliciou-me a começar a ver e a verdade é que eu colei completamente na série. A série é incrível. E então acho que faz todo sentido. E neste caso, estes produtos vai incluir figuras, sets de brincar, veículos de brincar, fatos, brinquedos de peluche, etc. A Jaws Wars tem parcerias existentes já com marcas conhecidas, como a Pokémon, a Star Wars, Peppa Pig e a Hello Kitty. Agora, mais recentemente, a Netflix assinou um acordo de licenciamento histórico com os gigantes dos brinquedos Hasbro e Mattel para desenvolver brinquedos e produtos de consumo baseados no grande sucesso que eles têm, que é o K-Pop Demon Hunters, que foi o filme mais visto de sempre da Netflix. Eu não vi porque pronto, não é propriamente o meu target, mas entendo perfeitamente o furor que existe à volta disto. Agora, este mês, vamos só colocar aqui, este mês a empresa abriu a Netflix House Philadelphia, um local em Kings of Prussia, na Pensilvânia, que apresenta experiências imersivas. Eu até vou-vos deixar aqui esta imagem. Experiências imersivas, jogos interativos, atuações ao vivo e refeições temáticas. Está prevista a abertura de uma unidade deste conceito em Dallas em dezembro e outra em Las Vegas em 2027. Ou seja, já começamos a ver expansão e aumento de faturação para outras vertentes que antes nem sequer existiam, e acho que realmente é um caminho muito interessante e com um possível aumento de faturação considerável para a Netflix. Agora aqui, para finalizar nesta notícia, temos aqui os lançamentos complementam a robusta lista de títulos da Netflix em televisão e cinema, que também inclui a Bridgerton, Squid Games e a Wednesday. É preciso essa base de propriedade intelectual para realmente construir e ter essa estratégia de produtos de consumo, disse a Marian Lee, que é a diretora de marketing da Netflix. É a beleza de trabalhar num local como a Netflix, porque estamos constantemente a mudar e a procurar novas oportunidades. E é isto que eu gosto de ver como acionista. Um, este tipo de empresas são as empresas que eu procuro, empresas que não se deixam estagnar pelo o setor onde estão, ou seja, eles podiam simplesmente cobrar subscrições e fica por aí, só que obviamente que eles já perceberam que vai chegar a uma altura em que não dá para obter mais market share, ou seja, não dá, há um número limitado de pessoas e eles já estão numa escala muito grande em termos de streaming, e obviamente que eles têm que começar a entender, começaram por exemplo a ter um plano de subscrição mais barato que inclui publicidade e começaram a ganhar dinheiro com publicidade também, agora com merchandising, com eventos, com locais, restaurantes e o que quer que seja, e acho que este é o caminho que a empresa tem que ter, expandir o número de fontes de rendimento para que nunca seja afetado com tendências futuras de quebra de subscritores, ou eles também têm muito pricing power, a verdade é essa, mesmo subindo os preços, eles continuam a manter uma base muito sólida de subscritores e não só aumentam os preços, como aumentam também o número de seguidores. Agora, continuando ainda na Netflix, nós temos aqui uma venda que pode ser muito importante para a Netflix. Agora, a questão é, não sabemos se vai para a Netflix, porque estão neste momento interessados em comprar a Warner Bros, a Warner Brothers Discovery, aliás, estão interessados a Paramount, a Comcast e a Netflix. Agora, o que é que eu acho que isto pode ser e porque é que eu decidi mencionar
esta notícia aqui, porque eu acho que há uma parte que pode ser muito interessante para a empresa e eu já vou explicar isso um bocadinho mais na parte final. Então, a Paramount, Skydance, a Comcast e a Netflix apresentaram formalmente propostas de aquisição para a Warner Bros. Discovery esta semana, antes do prazo final para as ofertas da primeira ronda, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. E agora, passando um pouco à frente das outras empresas, aqui diz, tal como a Comcast, a Netflix também fez uma proposta unicamente para os ativos de cinema e streaming, que era obviamente o que eu achava que eles queriam, e nós já vamos ver todas as partes que a Warner Brothers Discovery tem, e acho que realmente isto é o que faz sentido, o acordo que faz sentido é este. Esperava-se uma oferta da Netflix fosse disciplinada, aliás, disse uma das fontes. Os detalhes sobre o valor das três ofertas não foram imediatamente claros, e aqui a Warner Brothers alertou os proponentes de que tinham recebido as ofertas e que entraria em contacto com eles em breve, disse uma das pessoas. Neste caso, os representantes da Warner Brothers, Paramount, Netflix e Comcast não falaram de nada especificamente, mas neste caso o que foi falado aqui foi o seguinte: a Warner Brothers Discovery visa concluir o seu processo de venda até meados ou finais de dezembro, conforme noticiado anteriormente pela CNBC. Espera-se que ocorra uma ronda de propostas nas próximas semanas, disseram algumas fontes. No mês passado, a Warner Bros. Discovery disse que estava a expandir uma revisão estratégica do seu negócio para incluir uma potencial venda, mesmo enquanto prossegue com um plano para dividir-se em duas entidades separadas, ou seja, eles pretendem dividir a empresa, ou era esse o plano inicial, pelo menos, dividir entre a Warner Brothers e, neste caso, a Discovery Global. Ou seja, neste caso, a Warner Brothers, composta pelos estúdios de cinema e pela plataforma de streaming, que é a parte que eu acho que faz mais sentido para a Netflix, e depois também a Discovery Global, que iria ter todas as redes de televisão pagas dentro da empresa, que eu acho que a Netflix não faz sentido ter interesse ou gastar dinheiro nessa parte. Se uma oferta pelos ativos de estúdio e de streaming fosse bem sucedida, a Discovery Global avançaria com a sua divisão e o atual CFO da Warner Bros. Discovery, que é o Mr. Gunnar Edenfels, tornar-se o CEO da empresa. Então, neste caso, o que é que eu acho que aqui seria importante vermos? Aqui nós temos todos os ativos que a Warner Bros. Discovery tem neste momento. E se nós formos a ver aqui, eu acho que há aqui algumas coisas que podem ser interessantes, sem dúvida. Ou seja, primeiro temos os estúdios de cinema. Ou seja, a parte mais de filmes e de séries, que é a Warner Bros. Pictures. E acho que esta parte é fundamental. A Netflix quer aumentar o catálogo de filmes. Acho sinceramente que precisa de melhorar mais a parte de filmes do que de séries. Acho que a Netflix ainda está... Não é fraca, mas ainda podia ser um pouco melhor na parte de filmes. E acho que os estúdios de cinema são muito interessantes para a Netflix. Depois, obviamente, o streaming, principalmente o HBO Max. O Discovery Plus não acho que faça tanto sentido, mas o HBO Max, eu adoro as séries do HBO Max. São incrivelmente profissionais, ou seja, tenho uma das minhas séries preferidas que é Succession, que é uma incrível série mesmo. Se vocês ainda não viram, recomendo totalmente. Succession é das melhores séries que eu alguma vez vi, mas há outras séries que são interessantes. Neste momento temos Sopranos, temos Game of Thrones, ou seja, temos muita coisa boa dentro da HBO Max, e acho que aqui aumentar o catálogo da Netflix com estes títulos era incrível. Depois lá está, esta parte, como eu falei, os principais canais de cabo, Discovery Channel, TBS, TNT, TLC, eu acho que isto aqui não faz muito sentido, nem faria sentido gastar dinheiro nesta componente, que seria então a tal divisão do Discovery Global, incluiria esta parte, e acho que não faz sentido eles avançarem por aqui, e foi exatamente o acordo que eles fizeram, ou seja, só esta parte aqui de estúdios e streaming. A CNBC, a CNN, aliás, a CNN, no canal de notícias, também acho que não faz sentido, a Netflix não iria por aí. Agora, esta parte aqui é que eu acho que levanta um tema interessante de discussão, que é as franquias, ou seja, os franchisings que esta empresa tem, que é o DC Comics, ou seja, todos os super-heróis, Game of Thrones, Harry Potter e Lord of the Rings. Ou seja, aqui nós temos partes muito interessantes e incrivelmente rentáveis.
Agora, a única questão aqui é, eu acho que era interessante ficar com esta parte da empresa, só que a questão é que eles têm que continuar a lançar filmes que continuem a manter a essência da marca, ou seja, a essência dos franchisings, porque basta um filme mau para descer muito o franchising da empresa, ou seja, descer o valor de mercado, e obviamente que isto depois também se vai refletir, por exemplo, mesmo no merchandising, como estávamos a falar há pouco. Ou seja, se os filmes começarem a perder qualidade, ou se começarem a ir por outros caminhos com o franchising e que acima de tudo os fãs do franchising não gostam, os franchisings podem começar a perder muito dinheiro com isso. Então eu acho que esta parte aqui também faz sentido se for explorada da maneira certa. Por isso, para mim, eu acho que faz todo sentido apostarem mais uma vez nos estúdios, a Warner Brothers Pictures. No streaming ficaria apenas com o HBO Max, não faz sentido o Discovery Plus. Depois aqui ficaria com os franchisings e acho que aqui seria algo muito interessante para a Netflix. Vamos ver quem é que vai então ganhar a batalha da compra. Será Paramount, será Comcast ou então a Netflix e neste caso a Sky. Agora, olhando especificamente para os números da empresa, neste momento eles até recentemente tiveram uma stock split, ou seja, 10 ações multiplicou por 10 vezes, ou seja, neste caso antes uma ação andava ali na casa, neste caso dos 1070 por ação, neste caso são 107, acho que tornou a empresa um bocadinho mais acessível à maioria das pessoas. Mas eu acho que neste momento a empresa ainda continua ligeiramente cara, ou seja, temos quase 35 de PE para 2% de fluxo de caixa aqui, mas os números são fantásticos, não há nada que eu tenha a apontar. Um crescimento de 15%, quase 16%, comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Aqui vemos um crescimento, mesmo por zonas, temos um crescimento nos Estados Unidos e Canadá de 14% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Na Europa, Middle East e na África também temos, no Médio Oriente, estava-me a faltar o nome, Europa, Médio Oriente e África, quase 18% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Na América Latina a crescer quase 9%, na parte da Ásia a crescer 23%, quase 24%, ou seja, um mercado muito grande para a Netflix. E obviamente que K-Pop Demons e tudo veio atrair também alguns desses subscritores. Depois temos aqui, continua a ter uma subida considerável do número de subscritores, que vai em 16% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, a empresa continua a crescer o número de subscritores. Temos aqui o budget de conteúdo que continua a ser bastante estável, ou seja, nós temos aqui nos últimos 4 trimestres andava sempre ali à volta dos 16 bilhões, ou seja, há uma estagnação do dinheiro gasto em conteúdo, mas um aumento muito grande da parte de subscritores e de faturação e tudo, que é importante, ou seja, manter as despesas controladas com o aumento da faturação. Temos também uma explosão de fluxo de caixa e uma subida de quase 26% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. É mesmo muito grande esta subida. E a Stock-Based Compensation é mínima, por isso a empresa está a ir exatamente de encontro ao que seria interessante para os investidores. A subir 35% o lucro por ação comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, uma empresa que está a crescer muito rápido mesmo. Mas lá está, em termos de valuation, eu acho que aqui é importante termos em conta que o PE é verdade que está a descer, ou seja, a empresa está a ficar cada vez mais barata e o fluxo de caixa está, se formos a colocar aqui num período mais curto, está a subir ligeiramente, se bem que ele já esteve bastante mais alto ali em 2023. Ou seja, se nós formos a comparar, neste caso, até vemos, por exemplo, num gráfico de 5 anos, até vemos o PE muito estável, sempre ali na casa dos 40, 50 e não sai muito disto. E aqui no fluxo de caixa no fluxo de caixa em percentagem, vemos também uma manutenção ali na casa dos 1,5% de fluxo de caixa. Por isso eu acho que sinceramente ainda não é um ponto de entrada para esta ação, mas obviamente que estarei atento ao futuro da empresa. E agora vamos para as notícias da Nvidia e começamos já com uma notícia que eu achei no mínimo interessante, que é a Nvidia diz que não há garantia de acordo final com a OpenAI, apesar do pacto de 100 bilhões de dólares. Ou seja, não há garantias. Vamos ver o que é que eles querem dizer com isto. Então, basicamente, há 2 meses, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, estiveram lado a lado em São José
na Califórnia, para anunciar um acordo histórico entre os dois líderes de inteligência artificial. A Nvidia investiria 100 mil milhões de dólares ao longo de vários anos, a começar em 2026, à medida que as instalações de supercomputação de inteligência artificial da OpenAI entrassem em funcionamento, disseram os dois líderes. Mas depois, aqui nesta parte, no entanto, no relatório financeiro trimestral da Nvidia na quarta-feira, que nós já vamos ver a seguir, a fabricante de chips lembrou aos investidores que há uma grande diferença entre um anúncio e um contrato. Ou seja, aqui o que o CEO da Nvidia disse foi: não há garantia de que celebraremos acordos definitivos relativamente à oportunidade com a OpenAI ou a outros potenciais investimentos, ou de que qualquer investimento será concluído nos termos esperados, afirmou a Nvidia. E aqui o que nós temos é a Nvidia tem estado numa onda de investimentos ultimamente, usando a sua crescente reserva de caixa e apoiando financeiramente as empresas que compram as suas unidades de processamento gráfico, ou seja, os GPUs. Além do acordo com a OpenAI, a Nvidia destacou na quarta-feira o seu compromisso de 5 mil milhões de dólares para investir na Intel durante o trimestre e o seu acordo desta semana para investir até 10 mil milhões na Anthropic. E, no final, eles ainda dizem: não há garantia de que qualquer investimento será concluído nos termos esperados ou sequer seja concluído, disse a Nvidia. Ou seja, isto é uma notícia que começa a levantar algumas red flags. Ou seja, obviamente que um anúncio não é um contrato assinado, obviamente. Mas isto coloca a nu o que está a acontecer neste momento no mercado de inteligência artificial. São anunciados investimentos gigantes que depois as próprias empresas que anunciam isso dizem: se calhar pode não ser bem assim. Se calhar não é assim tão straightforward como nós estamos a dizer. Ou seja, pode haver promessas que não vão ser cumpridas. E acho que eles, sinceramente, aqui neste tipo de abordagem, eles estão a dizer: sim, é verdade que nós assinamos ou divulgamos esta informação, mas podem contar que se calhar não vai ser bem assim no futuro, que é para as pessoas não ficarem surpreendidas caso algum acordo destes caia por terra nos próximos meses. E assim, a verdade é que estas empresas em específico estão a depender muito destes contratos para continuarem a crescer. E quer queiramos, quer não, a Nvidia tem um problema estrutural neste momento, que é, eles estão a vender aos hyperscalers, seja a Amazon, seja a Meta, seja a Google, e todas elas estão a fazer os seus próprios chips. Todas elas estão a fazer os seus próprios produtos de inteligência artificial. E mais cedo ou mais tarde, vão deixar de precisar da Nvidia. A Nvidia é neste momento o querido do mercado, mas não sei até quanto tempo é que vai ser. E ao colocar esta parte aqui, dizendo que talvez não sejam cumpridos certos acordos, a mim começa-me a levantar algumas red flags. Não quer dizer que isto seja... isto era óbvio, atenção, eu não estou a dar aqui nenhum furo no mercado. É óbvio que um anúncio não é um contrato. Mas dizer isto assim tão publicamente parece que já estão a abrir o caminho para que daqui a uns meses haja desvios dos contratos. Ou seja, que não seja tão linear assim. E realmente isto entra um bocado dentro da ótica da próxima notícia que eu tenho aqui, que é que a Nvidia, as vendas da Nvidia estão fora de série, mas a Google, a Amazon e outras empresas estão a criar os seus próprios chips. E isto aqui é muito importante, porque grande parte destas empresas são as que dão a grande faturação que a Nvidia está a ter, que nós também já vamos ver a seguir os resultados e também vamos ver, neste caso, os números da empresa. Mas é muito importante ter isto em conta. A Nvidia superou todas as expectativas, reportando lucros que dispararam na quarta-feira, graças às suas unidades de processamento gráfico, ou seja, os GPUs, que se destacam em cargas de trabalho de inteligência artificial. Mas mais categorias de chips de inteligência artificial estão a ganhar terreno. ASICs personalizados ou circuitos integrados de aplicação específica, que é o nome técnico, estão agora a ser concebidos por todos os principais hyperscalers, desde o TPU da Google,
passando pelo Trainium da Amazon, até os planos da OpenAI com a Broadcom. Estes chips são mais pequenos, mais baratos, mais acessíveis e podem reduzir a dependência destas empresas em relação aos GPUs da NVIDIA. Daniel Newman, do Futurum Group, disse à CNBC que vê os ASICs personalizados a crescer ainda mais rápido do que os mercados de GPUs nos próximos anos. Ou seja, isto aqui é muito importante, porque assim, eu até faço um comparativo direto entre a NVIDIA e a ASML. Ou seja, a empresa que faz máquinas ultravioleta. Eles também dependem de muito poucos clientes. Só que a questão é que, por exemplo, a ASML é uma empresa que tem muito poucos clientes, mas que nenhum deles consegue fazer o que a ASML faz. Ponto. A ASML está há décadas a desenvolver aquela tecnologia e não há nenhuma empresa americana, não há nenhuma empresa chinesa que chegue sequer perto do que a ASML faz. Então a ASML está bastante tranquila, pelo menos para já, nesse tipo de mercado e não vai ter corte de faturação porque clientes conseguiram produzir as suas próprias componentes e já não precisam da ASML. A NVIDIA não está nessa liga. A NVIDIA está neste momento quase a concorrer com os seus próprios clientes. A Google já está a fazer os seus TPUs, a Amazon já tem a Trainium, a OpenAI já tem outra parceria com a Broadcom. Ou seja, eu acredito que mais cedo ou mais tarde estas empresas não vão precisar da NVIDIA. Obviamente que a NVIDIA está ainda a anos-luz destas empresas, está, mas estas empresas caminham para criar chips específicos para as necessidades deles, mais baratos, mais eficientes, mais acessíveis, mais pequenos. Ou seja, cada negócio tem as suas nuances e eu acho que a NVIDIA tem que começar a perceber que afinal não vai dominar a 100% como eles acham que estavam a pensar pelo menos fazer. E por isso é que eu não tenho ações da NVIDIA, nunca tive ações da NVIDIA, primeiro porque o crescimento é insustentável na minha opinião, e agora já nem com os próprios clientes deles eles podem contar no futuro. As empresas estão a criar as suas próprias coisas para não dependerem da NVIDIA para o seu crescimento de inteligência artificial e acho que fazem muito bem. Uma empresa nunca deve depender de outra para o seu crescimento, porque estará sempre refém dela. Mas vamos agora ver os resultados para entender um bocadinho mais as nuances da empresa. Então, neste caso, temos aqui a NVIDIA e vamos analisar aqui um bocadinho como é que ela está neste momento. Neste momento ela tem 25 de PE, o que é barato para uma empresa como esta, de 4,3 trilhões de dólares. Só que a grande questão aqui é, por exemplo, no último mês a ação desceu quase 15%, mesmo depois de ter lançado os seus resultados. A faturação, obviamente, que explodiu completamente. Temos aqui um crescimento de 65% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, o que é incrível. Temos também a parte de data centers a subir 70% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. A parte de gaming subiu 27% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Professional Visualization temos um crescimento de 30% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Automotive temos um crescimento de quase 65% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, são números muito, muito bons. O net income subiu 57% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa subiu 36%, quase 37% comparativamente com o mesmo período do ano anterior e a Stock-Based Compensation está a subir ligeiramente, mas não afeta nem sequer perto do fluxo de caixa da empresa. O lucro por ação da empresa subiu quase 59% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Temos de reservas de dinheiro bastante interessantes. Neste momento temos quase 61 bilhões de dólares em caixa e dívida de apenas 10 bilhões, ou seja, temos aqui números muito sólidos, 6 vezes mais dinheiro do que dívida. Depois, aqui, em termos de despesas, temos mais... eles têm muita research and development, ou seja, pesquisa e desenvolvimento é bastante grande, subiu 141%, ou seja, isto aqui é a parte importante para desenvolver novos produtos, é pesquisa e desenvolvimento. Depois temos o CAPEX também, e o CAPEX disparou, obviamente, também quase 142% que disparou o seu CAPEX.
Mas é assim, em termos de valuation, se nós formos a ver aqui, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, ou seja, nós vemos uma descida gradual do PE, ou seja, a empresa está aos poucos a ficar cada vez mais barata, se bem que há aqui uma tendência de ficar aqui à volta dos 50. Isto é forward PE, ok? Forward PE é diferente. Mas 50 tem sido mais ou menos aqui e o fluxo de caixa está a aumentar, ou seja, isto é uma tendência que nós gostamos de ver. Agora, o grande problema que eu vejo aqui não é números. Números não é de todo o problema neste momento na empresa. Agora, o que me preocupa é o modelo de negócio futuro. Ou seja, esta faturação que nós vemos aqui é composta por vários clientes. E grande parte desses clientes são os hyperscalers. E esta faturação de 187 bilhões no último trimestre só é possível com as compras dos hyperscalers. Sem hyperscalers não vai haver não vai haver este disparo completo de faturação todos os trimestres. E a partir do momento em que a empresa começar a descer a sua faturação, vai começar a descer as outras métricas e a ação vai descer muito. Ou seja, eu não quero, obviamente que isto não é previsão de futuro, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas eu neste momento não investiria de todo na Nvidia porque eu vejo aqui um terreno muito movediço e não me agrada particularmente. E agora, por último, temos uma notícia para os fãs de Fórmula 1 como eu. Foi uma notícia que eu não estava à espera. Então o CEO da equipa da Mercedes da Fórmula 1, o Toto Wolff, vendeu parte da sua participação ao CEO da CrowdStrike, o George Kurtz, que é uma empresa que eu gosto bastante, e o Toto Wolff, para mim, é um dos melhores CEOs de equipas de Fórmula 1 de sempre. Ele é muito, muito bom. Claro que a Mercedes neste momento está a passar uma fase complicada não está a conseguir ganhar como ganhava, não foi só a saída do Hamilton, mas o próprio carro, aquilo não está a correr particularmente bem. Aqui vemos Toto Wolff e aqui vemos George Kurtz. Eu achei interessante esta notícia porque junta duas pessoas que eu gosto particularmente, ou seja, George Kurtz não conheço tanto, mas conheço bem a empresa, que também já vamos aproveitar até para ver um bocadinho os números dela, a parte mais de segurança cibernética, mas depois temos CEO da Toto Wolff, que é bilionário, ok? Não estamos a falar de um CEO qualquer, é um bilionário, e realmente tem uma parte muito interessante, uma parte grande da Mercedes F1. Então, neste caso, o CEO e diretor da equipa da Mercedes AMG Petronas F1, que é o Toto Wolff, está a angariar novos acionistas para a equipa, vendendo uma parte das suas participações ao fundador e CEO da CrowdStrike, George Kurtz. A aquisição pessoal de Kurtz expande uma parceria entre a equipa de automobilismo e a fornecedora de software que remonta a 2019, ou seja, já tinham ligações com a empresa desde 2019. Também expande o investimento da indústria tecnológica no desporto motorizado global. Os termos financeiros do investimento de Kurtz não foram divulgados, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse à CNBC que o negócio avalia a equipa da Mercedes em 6 bilhões de dólares. Depois aqui temos todos estes novos fãs a chegar, disse Kurtz. A razão pela qual a CrowdStrike está envolvida na Fórmula 1 é porque há um retorno. Aperfeiçoámos isso e queremos levar isso para os Estados Unidos, para o mercado de tecnologia e ter outra parceria que possa explorar isso e tirar o máximo partido da Fórmula 1. A Mercedes disse na quinta-feira que Kurtz adquiriu uma participação minoritária de 15% na entidade de propriedade controlada por Wolff, ou seja, ele comprou 15% da participação de Toto Wolff, que representa 1/3 da empresa. Da equipa, aliás, tornando a sua participação de Kurtz em 5%. Ou seja, para entendermos, Toto Wolff tem 1/3 da empresa. Ele comprou só 15% da participação do Toto Wolff, que faz então uma participação total de 5% na equipa. Ou seja, ele é detentor de 5% da equipa, neste momento, o Kurtz. Kurtz tornar-se-á um consultor de tecnologia para a Mercedes F1, ajudando a ampliar o trabalho da equipa em análise de dados à medida que o desporto se torna cada vez mais impulsionado pela tecnologia. Os mais processos de desenvolvimento baseados em simulação e liderados por inteligência artificial. Ele juntar-se-á a um comitê que inclui o CEO da Mercedes-Benz, o Ola Kaunius,
o fundador da Anios, que é o Jim Ratcliffe, e Wolff, que é então o CEO da equipa de Fórmula 1. A governação da equipa vai permanecer exatamente igual. Só que agora eu achei aqui uma parte interessante que eu não sabia sobre o CEO da CrowdStrike, que é Kurtz, é um incomum entre os investidores bilionários, pois é um piloto de competição ele próprio. Não sabia que ele era piloto. Ele venceu grandes eventos de resistência, incluindo as 24 horas de Le Mans, o Petit Le Mans, as 6 horas de Watkins Glen e as 8 horas de Indianápolis, e garantiu vários títulos de série em 2023. Ou seja, não sabia que ele era piloto. E acho que é muito interessante vemos aqui a CrowdStrike entrar numa parceria estratégica com a Fórmula 1. E aqui no final da notícia, a popularidade da Fórmula 1 na América continua a aumentar, alimentada pelo documentário Drive to Survive da Netflix, pelo lançamento do sucesso de bilheteira F1, o filme da Apple, que tem como estrela principal o Brad Pitt, por 3 corridas dos Estados Unidos, já tem 3 corridas no calendário, e pela adição de uma equipa patrocinada pela Cadillac no próximo ano, ou seja, a Cadillac também vai ter equipa a partir do próximo ano, ou seja, já vemos a América a entrar muito na máquina bem oleada que é a Fórmula 1 neste momento, e achei interessante esta parceria estratégica com a CrowdStrike. Até vamos aproveitar, vamos ver aqui um bocadinho os números da CrowdStrike. É uma empresa que eu gosto particularmente. Só é pena ser uma empresa incrivelmente cara. Ou seja, nós temos neste momento um PE de 113 de PE e um fluxo de caixa quase nulo. Mas eu gosto muito dos números. Se vamos a ver aqui os números, ela já, mais recentemente, agora já no terceiro trimestre de 2025, anunciou quase 24% de aumento de faturação comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Temos aqui as obrigações, ou seja, contratos de obrigação, subiram 47% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Neste momento temos um fluxo de caixa que desceu ligeiramente, é verdade, e isso aí já não me agrada tanto, e isto é a única coisa que não me agrada na empresa. Tem imensa stock-based compensation. Imensa. Estamos a falar de, neste momento, no último trimestre, tem quase tanto fluxo de caixa como stock-based compensation. Ou seja, na realidade, o fluxo de caixa da empresa, que é 1 bilhão, ajustado à stock-based compensation, torna-se 50 milhões. E isto é uma coisa que eu não gosto na empresa. E por isso é que eu também não investi na empresa na altura, mas realmente ela tem números interessantes, está num mercado muito interessante, com margens muito altas, e realmente isto é importante. Agora, o lucro por ação também numa queda muito acentuada. A única coisa que também aqui é interessante vermos é que tem muito mais dinheiro do que dívida, ou seja, estamos a falar de 4, quase 5 bilhões de dólares em caixa e apenas 745 milhões de dívida. Mas lá está, em termos de valuation, mesmo se formos a ver aqui as despesas continuam a aumentar gradualmente, mas a valuation é muito cara, a valuation é mesmo muito, muito, muito cara. E isso é a única coisa que me afasta da empresa. Eu nem consigo ver isto aqui porque ela está... o forward PE, pois. Aqui, é que o forward PE é diferente deste PE que estamos a ver aqui. Ok. Este PE, por exemplo, nós estamos a ver este PE aqui. E este é o PE que eu me baseio, e este é o PE do próximo ano. Ou seja, a empresa, por acaso, eu acho que ela está a deteriorar certas partes desde a última análise que eu fiz. Não é faturação, não é fluxo de caixa, mas stock-based compensation está a aumentar muito, lucro por ação é negativo, ou seja, já não é de todo uma empresa que eu estaria debaixo do olho, sinceramente. E termina assim um novo episódio, espero que tenham gostado e vemo-nos então na próxima semana. Bons investimentos!